Un segundito. Bien. Vamos a presentarle a Francisco Orofino. Él es natural de Florianópolis, Brasil. Es laico, profesor de Teología Bíblica en el Instituto Pablo VI de la Diócesis de Nueva Iguazú, Brasil. Actualmente es director adjunto y coordinador del programa de publicaciones del CEBI, que es el Centro de Estudios Bíblicos. Además, es asesor del ISER, el Instituto Superior de Estudios de Religión. Bienvenido, Francisco. Gracias, André. Buenos dias a você. Bom, e também vamos começar. Primeiro, uma boa tarde para o pessoal de Moçambique, né? Também para o pessoal de Angola. Um bom dia para as comunidades aqui do Brasil e buenos dias para as comunidades na Argentina e Paraguai. Creio que toda a gente está reunida para este encontro. Para a gente de Argentina e Paraguai, eu vou falar em português, mas vou falar despacio, ¿sí? Sem problemas nenhum. Se há necessidade de contestar, se pode fazer sem nenhum problema. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer ao convite que me foi feito para animar esse terceiro módulo desse curso de formação e, ao mesmo tempo, introduzir, talvez, um dos assuntos mais importantes para leigos e leigas da Igreja Católica nesses últimos 50 anos. Um grande desejo do Vaticano II, do Concílio do Vaticano II, é o protagonismo dos leigos e das leigas dentro da vida da Igreja, na dinâmica da vida da Igreja. E esse também é o objetivo do Papa Francisco com a retomada do processo de sinodalidade. A sinodalidade é a participação dos batizados e batizadas nas decisões pastorais de cada igreja particular, de cada diocese, na sua paróquia, na sua comunidade. Os leigos e leigas devem ter voz ativa nesses processos. E aí a igreja percebe que para que haja um protagonismo dos leigos e leigas, se faz necessária uma adequada formação do laicato. E essa formação parte de um grande princípio trazido pelo Vaticano II, que é a Bíblia na mão do laicato. Colocar a Bíblia na mão do laicato é colocar na mão dos batizados e batizadas a chamada fonte primeira da revelação de Deus. Ler a Bíblia, apropriar-se do seu conteúdo e traduzir esse conteúdo em decisões de vida faz com que todos os leigos e leigas se tornem ativos no processo de reflexão teológica. Faz com que todos, leigos e leigas, se tornem teólogos e teólogas. Por isso, sempre houve, dentro da Igreja Católica, uma resistência muito grande do clero em aceitar, em promover e difundir a leitura bíblica feita pelos leigos. Então, essa caminhada na nossa igreja é uma coisa muito recente, em termos de igreja. Uma igreja que tem quase 2000 anos, é uma coisa dos últimos 50 anos, é uma coisa, em termos de história, uma coisa muito recente. E isso encontra uma grande dificuldade nas comunidades católicas, é justamente a falta de uma cultura própria da Igreja Católica Romana em trabalhar com a Bíblia. Portanto, o que nós vamos tratar hoje é dessa introdução, dessa visão geral da Bíblia, que nos
permita avançar na leitura e na interpretação da Bíblia, para que essa palavra de Deus possa reforçar as nossas opções de fé, as nossas opções pastorais, as nossas opções eclesiais, principalmente a nossa participação social, a nossa participação no processo de vida dos nossos países, né? De Angola, de Moçambique, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, todos nós países do hemisfério sul, todos nós países com seus processos sociopolíticos profundamente truncados e difíceis, e isso exige da nossa parte uma contribuição, basicamente uma contribuição a partir da justiça. Portanto, nós vamos começar uma conversa que o assunto é muito vasto, né? Que esse módulo se chama Visão Geral da Bíblia, e também uma história do povo de Deus, tendo como chave o Êxodo. Esse é o título desse nosso módulo. É um assunto vastíssimo. Poderíamos ficar tratando dele aqui quase um ano inteiro, em encontros semanais, né? Então, eu tentei fazer um resumo bem objetivo, já está entregue para a irmã Eliane, e depois ela vai repassar para vocês também, talvez faça uma tradução em espanhol para ter o resumo de tudo aquilo que eu vou falar hoje, e também encaminhar algumas questões para posterior aprofundamento dos grupos em cada país, em cada local em que estão. Em primeiro lugar, quando a gente abre a Bíblia, né, é uma coisa que parece para nós muito banal, abrir a Bíblia, o problema é quando abre a Bíblia fazer o quê com ela? A Bíblia não é um livro. Na verdade, a Bíblia é uma coleção de livros. Para nós, católicos romanos, são 73 livros. Por isso, quando você tem a Bíblia na mão, na verdade, você tem uma pequena biblioteca. 73 livros são muitos livros. Por isso que o conjunto reunido num único volume é chamado de Bíblia. A palavra Bíblia, na língua grega, é plural. Se a gente fosse traduzir para o português, ou também para o espanhol, a palavra Bíblia, a gente deveria traduzir por os livros. Bíblia, em grego, significa os livros, em português. Porque é um conjunto de livros. E é importante a gente ter uma noção desse conjunto para que a gente não se perca dentro dele. E também saber por onde começar a nossa leitura. Por isso é muito perigoso quando você pega a Bíblia como se fosse um único livro e começa a ler de Gênesis capítulo 1, versículo 1, como se fosse um livro. Não é para ser feito assim, né? Você vai ler o Gênesis, é muito envolvente. Você vai ler o Êxodo, já fica meio complicado na metade adiante, e aí quando você chega no Levítico, você desiste. Porque esse entra num terreno pantanoso de legislação que não tem mais nada a ver conosco. Então, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos dar uma visão geral desse conjunto de livros, para que a gente possa descobrir caminhos de situação. Ou seja, como é que eu me situo dentro desse conjunto para que eu possa fazer uma leitura que seja prazerosa, né? E, ao mesmo tempo, que ela possa me trazer luz, o espírito, o conhecimento necessário para as minhas opções, né? Então, existe hoje, principalmente aqui no Brasil, uma série de programas televisivos muito focados
em passagens bíblicas. E a gente percebe, nesses programas de televisão, que apresenta-se a Bíblia como se fosse, assim, um remédio universal para todos os problemas. E que, através da palavra de Deus, você deve buscar, principalmente, milagres em sua vida. Por isso, a gente precisa ter uma visão mínima, necessária, para que a gente possa ler e interpretar a Bíblia a partir daquilo que ela quer ser. A Bíblia não é um manual milagreiro. A Bíblia não é um livro dogmático. A Bíblia quer ser um conjunto de instrução. A Bíblia é um conjunto de livros didáticos. Ela é voltada para a formação. Ela é voltada para a educação. Se você lê nos evangelhos a vida pública de Jesus, o verbo que mais aparece associado com a atividade pública de Jesus é o verbo ensinar. Você pode pegar o Evangelho de Marcos e ler. Então, Jesus entrou na sinagoga e lá ensinava, e chamando os discípulos à parte, os instruía. E ali ele falava ao povo, dando instruções. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus quer levar a palavra de Deus para as pessoas. E a gente leva a palavra de Deus para as pessoas ensinando. Por que ensinando? Porque a Bíblia é um livro didático. A Bíblia é um conjunto de livros para a nossa instrução. A Bíblia é um conjunto de livros para a nossa formação. Portanto, a proposta formativa, educadora, nos vem através da palavra. Acolher a Bíblia é acolher em palavras humanas a palavra de Deus. Para que a gente possa atingir isso, nós precisamos de formação. Nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de instrução. Por isso, acolher a Bíblia como palavra de Deus, onde a gente coloca total confiança, a gente acolhe, em primeiro lugar, na fé. Quem é que nos diz que a Bíblia é palavra de Deus? A igreja. A igreja nos coloca a Bíblia dizendo, olha, a referência para a sua espiritualidade, para a sua dimensão mística, para as suas opções pastorais, para a sua formação de vida, está contida nesse conjunto de livros chamado Bíblia. E aí a gente acolhe essa palavra como se ela fosse, assim, uma estaca, um poste, onde a gente pode se sustentar, onde a gente possa se apoiar. Nós construímos o nosso edifício espiritual sobre uma base sólida, sobre um alicerce de Jesus, que esse alicerce seja uma rocha, em cima da qual você pode construir a sua casa. Essa rocha é a palavra. Essa rocha é a Bíblia. Por isso que nós acreditamos que as palavras, que são palavras humanas, contidas na Bíblia, traduzem a palavra que nos comunica o Espírito. Que nos comunica o Espírito. Então, na palavra de Deus, nós buscamos a luz e a força que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus, capazes de nos orientar, capazes de nos dar um caminho que nós chamamos o caminho da salvação. Por isso diz o Salmo 119, no verso 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés
e uma luz para o meu caminho. Talvez esse versículo resuma bem o que significa a Bíblia na vida de uma pessoa de fé. Eu busco na palavra uma lâmpada para meus pés e uma luz para o meu caminho. Evidentemente que essa palavra, para nós, cristãos, ela se fez carne. Por isso, a grande comunicação de Deus se faz através do Filho, que através da sua palavra nos comunica também o Espírito. Se a gente não entende a proposta da palavra de Deus na Bíblia, fica muito difícil nós acolhermos na nossa vida o mistério da encarnação da palavra em Jesus de Nazaré. Portanto, a palavra se faz carne, é isso que a gente celebra nesse Natal, em todos os natais. A gente celebra o mistério da encarnação dessa palavra no seio de Maria, como a irmã Eliane lembrou, nós estamos no amanhã, terceiro domingo do Advento. Cada domingo do Advento tem uma grande figura referencial. No primeiro domingo do Advento, a grande figura é a profecia através do profeta Isaías. No segundo domingo é João Batista. No terceiro domingo, que é o domingo da alegria, é a figura de Maria. E no quarto domingo é Jesus. As quatro grandes figuras que a gente celebra no Natal. E a grande celebração desse domingo do Advento é justamente a figura de Maria, capaz de, no Espírito, encarnar a palavra em seu seio. E através dessa obediência, eis aqui a serva do Senhor, através dessa obediência ao Espírito, ela faz com que Jesus nasça para nós. Portanto, acolher a Bíblia é saber acolher um conjunto de livros que querem ser lâmpada, que iluminem o nosso caminho, que direcione os nossos pés para a salvação que vem de Deus. Por isso é muito importante nós termos noções de interpretação desses livros. Por isso, a nossa conversa de hoje, nessa visão geral da Bíblia, é justamente facilitar caminhos de interpretação desses livros contidos na Bíblia. Por que esses livros estão na Bíblia? Não vamos pensar que o povo de Israel, ao longo de toda a sua história, escreveu só. Não, escreveu muito mais livros. Tem muito mais escritos. A questão é por que esses livros foram selecionados, foram preservados, foram copiados, foram transmitidos, foram difundidos. Por duas coisas. Esses livros querem despertar em nós a fé no Deus da vida. A fé no Deus da vida. E, ao mesmo tempo, esses livros querem nos comprometer com a justiça que vem de Deus. É a palavra que Jesus dirige no Sermão da Montanha. Se a vossa justiça não for maior que a justiça do escriba e do fariseu, vocês não entrarão no reino dos céus. Portanto, a nossa vida de fé se traduz numa luta pela justiça. Não a justiça humana, mas a justiça que vem de Deus. Por isso o profeta Jeremias, ele dizia que o verdadeiro nome de Deus é Yahvé, nossa justiça. Porque a presença de Deus traz a nós a verdadeira justiça. Portanto, esses livros foram surgindo ao longo da caminhada histórica do povo para animar a fé e, ao mesmo tempo, promover a justiça. Não é? Por isso,
os ensinamentos contidos nesses livros, que foram selecionados para formar essa grande coleção de 73 livros, esses livros foram colhidos ao longo da caminhada histórica de um determinado povo, o povo de Israel. Portanto, dentro desse módulo, as duas coisas vêm juntas. Não é? Nós não vamos dar conta de nenhuma das duas, porque o assunto é vasto, eu já falei. Dar uma visão geral da Bíblia é, ao mesmo tempo, saber contar a história do povo de Deus. Por que isso? Porque a Bíblia preserva um grande ponto no processo de revelação. Para a Bíblia, Deus se revela na caminhada histórica. Seja a sua caminhada histórica pessoal, ou seja, a Bíblia quer lhe ensinar a ler a presença de Deus na história da sua vida. Então, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida comunitária, na comunidade onde você vive, na sua vizinhança, na sua vida eclesial, na vida da sua congregação. Em todas essas etapas, a gente tem que aprender a ler a história para que a gente possa acolher a presença de Deus. Então, aqui está a primeira grande chave para que a gente possa interpretar a Escritura. A palavra que mais aparece em toda a Bíblia, mais de 6.000 vezes, é o nome de Deus. Esse nome de Deus é uma palavra intraduzível, né? Geralmente se bota Javé, Yavé, Yao, como seja. Mas esse nome de Deus não é um nome próprio, né? Como é Francisco, como é Eliane, como é Helena, como é André, não é um nome próprio. O primeiro ponto que a Bíblia nos coloca é entender o nome de Deus. Por isso que Jesus, quando nos ensina a rezar, a primeira coisa que ele diz, Pai nosso que estás no céu, é santificado seja o teu nome. Jesus está nos dando uma chave para interpretar o nome de Deus. Da mesma forma, Maria, no Magnificat, ela diz, e santo é o nome dele. Portanto, tanto o Magnificat de Maria como o Pai Nosso de Jesus quer nos associar nome de Deus e processo de santificação. Esse é o objetivo da Bíblia. Que a gente possa perceber, através do nome, a força de Deus nos santificando. Mas que nome, então, é esse capaz de nos santificar? É que o nome de Deus na Bíblia não é um nome próprio. É um tempo de verbo, é um tempo verbal. O nome deriva de um verbo na língua hebraica, bem diferente da nossa, né, que pode ser traduzido como eu sou, mas também pode ser traduzido como eu estou. Embora nas nossas traduções da Bíblia, quando Deus se revela no processo de Êxodo para Moisés, Deus diz, eu sou aquele que é, essa tradução não é boa. A melhor tradução não é o verbo ser. A melhor tradução é o verbo estar. Deus diz assim para Moisés, eu certamente estou. A questão é onde Deus está, já que a presença de Deus santifica. Se a presença de Deus santifica, a Bíblia toda quer dizer que Ele está no meio de nós. Por isso que o Evangelho de Mateus acaba justamente assim. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos.
O que a Bíblia quer dizer para nós ao trazer tantas vezes o nome de Deus? A Bíblia quer nos dar uma certeza de fé. Deus está no meio de nós. Aqui na liturgia, principalmente aqui no Brasil, cada vez que tem uma celebração, o celebrante, o ministro ou a ministra saúdam a assembleia congregada de batizados e batizadas e diz: o Senhor esteja convosco. A assembleia inteira responde o nome de Deus dizendo: Ele está no meio de nós. Essa é a fé básica que a Bíblia quer traduzir para nós. A certeza de que Deus é fiel, né? De vez em quando você passa pelas ruas, você aqui no Brasil, você lê no carro de alguém que provavelmente é de uma igreja evangélico-pentecostal e ele bota Deus é fiel. Dá vontade de parar o carro e perguntar assim para o motorista: você coloca no seu carro Deus é fiel. Deus é fiel a quê? Ou Deus é fiel a quem? O que a Bíblia nos quer dizer é: Deus é profundamente fiel ao seu nome. E o nome de Deus é a garantia e a certeza de que Ele está no meio de nós. Portanto, é a partir dessa certeza que os livros contidos na Bíblia foram sendo escritos, num processo de tempo bastante longo. As mais antigas escrituras, textos escritos que nós temos na Bíblia, datam do ano 1250 a.C. E os textos mais recentes, todos eles no Novo Testamento, datam do ano 150 depois de Cristo. Portanto, o conjunto dos 73 livros que formam a Bíblia levaram mais ou menos 1.400 anos para serem escritos, transmitidos, copiados, selecionados, agrupados e, por fim, sacralizados. A hora que você sacraliza, eles se tornam imexíveis, não pode mais mexer neles. Eles se tornam, então, a que a gente diz, canonizados. Agora, é muito tempo, 1.400 anos, muito tempo. Por isso é uma coisa muito peculiar na interpretação da Bíblia. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai interpretar um texto na Bíblia é situá-lo no tempo. Situá-lo no tempo. E, às vezes, esse conflito de tempo está dentro de um livro. Por exemplo, quando você abre o livro do Êxodo, que talvez tenha sido um dos livros mais demorados a ficarem prontos, né? O livro do Êxodo, às vezes, quando você vira uma página, você dá um salto de 500 anos. Como é que a gente sabe disso? Por causa da maneira de escrever. Por causa da maneira de escrever. Por causa da prática da escrita conforme a época, por causa do vocabulário. A língua é uma coisa muito dinâmica, ela vai se modificando ao longo do tempo. Por isso que dá para perceber com tranquilidade, os estudiosos, eles são exímios nessa parte. Eles dizem assim, olha, pelo hebraico dessa página aqui, isso aqui é datado antes do exílio. Pelo hebraico nessa página aqui, isso é da época do exílio. Pelo hebraico dessa página aqui, isso vem depois. Então, eles conseguem distinguir as diferentes épocas a partir da escrita. Não é? Por isso, para que a gente possa situar, a gente tem que ter com clareza, e esse vai ser o grande ponto do nosso encontro de hoje, a segunda grande chave de leitura. A primeira grande chave de leitura é o nome de Deus. A Bíblia quer nos dar certeza da presença de Deus. A segunda grande chave é a linha do tempo. Ou seja, o nosso ponto de partida de interpretação de um texto é situar esse texto
no seu contexto de origem. No seu contexto de origem. Por quê? Porque cada texto bíblico é uma resposta para um determinado tempo. Vamos botar aqui uma coisa bem clara, né, para que a gente possa se situar, não ficar uma coisa assim muito teórica. Mas nós estamos vivendo o tempo do Advento, certo? E o tempo do Advento, quase todas as leituras das celebrações são tiradas do livro do profeta Isaías, certo? Inclusive no dia do Natal, tem lá o texto de Isaías 9. Por quê? Se você perceber, essas leituras não são tiradas assim aleatoriamente do livro do profeta Isaías, são tiradas de um determinado trecho do livro do profeta Isaías. Vai do capítulo 6 ao capítulo 9, ao 12, perdão. Do capítulo 6 ao capítulo 12. É uma unidade literária escrita através da pregação do profeta, colocada por escrito, dentro de um contexto de uma grave crise social, que era a guerra sírio-efraimita, a invasão dos assírios. E aí o povo perdeu a esperança de ter um futuro. Então, toda a atividade do profeta Isaías, naquela época em que ele fala essas passagens, esses oráculos, é para dar esperança ao povo que não estava vendo com clareza o seu futuro. E na Bíblia, na cultura bíblica, o que dá certeza de um futuro é a presença da criança. Por isso, do capítulo 6 ao capítulo 12 do livro de Isaías, que serve para a liturgia do tempo do Advento, toda a esperança é colocada na criança que nasce. Isso está no capítulo 7, isso está no capítulo 9, isso está no capítulo 12. Nasceu criança, o futuro está garantido. Portanto, a mensagem do profeta Isaías, na época dele, cerca de 730 a.C., serve para a nossa liturgia hoje, 2021, depois de Cristo. Porque nós também precisamos ter garantia de futuro. Nós também queremos manter a esperança num futuro melhor. E toda a esperança se coloca no nascimento de um menino. Por isso, quando a gente celebra o Natal, inspirado pelas passagens do profeta Isaías, nós olhamos o menino Jesus no presépio, colocado na manjedoura, e escutamos o que diz o Evangelho de Lucas. Qual é o grande sinal da presença de Deus? É uma coisa estranha. O grande sinal da presença de Deus é um recém-nascido envolvido em panos e colocado na manjedoura, num coxo de onde os animais se alimentam. Não, que imagem estranha essa! Como é que todo o poder de Deus está num indefeso recém-nascido? De onde é que se tira isso? Da pregação do profeta Isaías, entre os capítulos 6 e 12, que servem de base para a nossa liturgia do tempo do Advento. Portanto, a interpretação de um texto é fundamental você situá-lo no seu contexto de origem, para que a gente possa fazer uma adaptação, uma atualização desse texto para o tempo que se chama hoje. Porque nós não vivemos na época do profeta Isaías. Nós vivemos hoje, com os nossos desafios, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, principalmente com as nossas angústias. Né? Com as nossas angústias. Então, quando a gente estuda a história, seja a história de Moçambique, seja a história de Angola, seja a história do Brasil, seja a história do Paraguai, seja a história da Argentina, quando a gente, na escola, estuda a história do país, nós estudamos a história em etapas. Aqui no Brasil, como é que a gente estuda a história? A gente geralmente passa rápido sobre os povos originários que viviam aqui,
em uma aula se resolve isso, é uma tristeza. Né? Aí depois a chegada dos portugueses.